Bom dia, professor. Eu sou Arthur Pinheiro Nunes, estou aqui hoje com o Thomas Krieger e o Vitor Raposo. E nesse trabalho a gente vai apresentar como nós fizemos a nossa implementação de sockets UDP, né, para que a gente consiga fazer uma transferência de arquivos de uma forma confiável, utilizando a linguagem de programação em Python. Então, aqui antes de começar a nossa demonstração, a gente vai apresentar um pouquinho da estrutura do nosso trabalho. Então, primeiro a gente vai começar com uma introdução do problema e o contexto do uso do protocolo DP. Depois a gente vai apresentar uma justificativa e os objetivos do projeto. Depois a gente vai fazer uma leve revisão sobre as diferenças entre o DP, TCP, né, e o próprio uso do DP. Depois a gente vai falar um pouco sobre, né, a metodologia, abre aspas, assim, que foi utilizada pela gente no desenvolvimento da aplicação, e a gente vai mostrar os resultados que a gente obteve no final. Agora, começando, né, falando um pouco do trabalho. O DP ele é um protocolo de transporte e ele é orientado a datagramas e ele se destaca pela sua simplicidade, pela baixa sobrecarga, de uma forma bem, não necessariamente bem, mas de uma forma diferente ao TCP. Ele não tem conexão antes da transmissão e ele não tem essa garantia de que os pacotes vão chegar ao destino, né? Que eles vão chegar até na ordem correta ou que vão chegar sem erros. Então, por esse motivo, essas aplicações como a que a gente fez, que utilizam o DP normalmente, elas precisam de uma implementação própria, né, tipo manual, de mecanismos que façam essa confiabilidade na hora da entrega desses dados, que foi o que a gente desenvolveu no trabalho. Então, como dito, né, a gente utilizou o DP como base dessa comunicação e a gente implementou funcionalidades que foram inspiradas no TCP, como a conexão por three-way handshake, confirmação do recebimento utilizando os ACKs, controle por número e sequência, verificação de integridade com checksum, temporizadores, retransmissão automática de pacotes e o próprio cálculo dinâmico de timeout, né, medindo os RTT. E agora, um pouco da justificativa, né, então a gente usou o DP porque foi definido como, né, requisito do trabalho, justamente porque a gente conseguisse fazer esses mecanismos de confiabilidade e que eles fossem desenvolvidos, né, puramente pela gente, eles já não viessem prontos, igual no TCP. Então, dessa forma, a gente conseguiu compreender como fazer esses protocolos de uma forma confiável, e no final a gente vai mostrar esse funcionamento com o Thomas, e a gente conseguiu, né, que acredito, de atender todos os requisitos do trabalho, a gente conseguiu implementar, a gente conseguiu visualizar, e na sequência o Raposo vai começar a apresentação dele com a parte dos objetivos. Bom dia, professor Montes. Meu nome é Vitor Raposo. Eu vou falar primeiramente sobre os objetivos do nosso trabalho, sendo o primeiro e o principal deles recriar a confiabilidade do TCP, só que rodando em cima de sockets UDP puros e controlando tudo isso direto na camada de aplicação. Para garantir que tudo isso funcione direitinho, o nosso segundo foco é garantir que o arquivo chegue 100% no receptor, né, garantindo que ele esteja inteiro e na ordem correta. E para isso a gente usa uma numeração sequencial e assinaturas MD5. Por fim, a gente precisa de um protocolo que aguente instabilidades na rede, então a gente implementa uma retransmissão automática com timeout dinâmico e aí recria testes de erros, né, para estressar o código e ver como ele reage.
Agora, da nossa revisão teórica, da base teórica que sustenta o nosso código, a gente sabe que o UDP é um protocolo leve e rápido, mas ele não garante, né, nem a entrega ou a integridade dos pacotes. Então, para isso, né, a gente tem que programar essa inteligência na mão e, calculando esse timeout, a gente usa fórmulas RFC e que faz com que o tempo de espera da rede se ajuste sozinho. A gente também aplicou o algoritmo de Carney, que ignora o tempo e o tempo de pacotes retransmitidos, que acaba não distorcendo as médias. E o backoff exponencial, que dobra o tempo de espera se o erro persiste. E aí a gente evita o congestionamento na rede. Tudo isso a gente roda no modelo Stop and Wait, onde o cliente manda um pacote e fica esperando o ACK antes de mandar, né, o próximo bloco aí de dados. Isso tudo é estudado na disciplina. E como a gente estrutura, né, tudo isso na prática? Como é que a gente vai trabalhar aqui a metodologia do trabalho? A gente escreve o sistema inteiro em Python, usando a biblioteca padrão de sockets, e dividindo o projeto em duas frentes: o receptor, que é o servidor, e o transmissor, que é o cliente. Então, para o controle funcionar, nessa estrutura do nosso cabeçalho, ele é personalizado de 21 bytes, que a gente monta com o módulo de struct. Ele funciona com 4 bytes dedicados para o número de sequência, 16 bytes para o hash MD5 bruto e 1 byte para as flags, né, que controlam o estado de transmissão. Então, juntando isso com um payload fixo de 1000 bytes por pacote, e a gente tem a nossa unidade básica de transporte. Explicando aqui, então, o método qualitativo, né, na parte do desenvolvimento de Python, na parte do desenvolvimento dos sockets e priorizando alguns mecanismos práticos. Aqui as quantidades, né, aqui a gente deixa explícito como funciona a estrutura de bytes no nosso sistema. E a amostra, né, de testes com transferência de arquivo, perda simulada, corrupção intencional e análise de logs do servidor do cliente. Do cliente do servidor, desculpa. Então, a gente começa, né, o ciclo de vida começa com o two-way handshake, que foi pedido para que a gente utilizasse, e ele termina com o pacote fim para fechar o arquivo do servidor. Uma das partes bem legais do projeto foi como a gente testa a resiliência do protocolo. A gente cria uma thread que fica lendo o teclado do transmissor em tempo real, onde se a gente aperta C, o pacote é enviado com um erro de checksum, sendo descartado pelo servidor, pelo receptor, perdão, e força um timeout. E então, né, após o timeout, a retransmissão. E também a tecla P, onde o pacote ele é perdido intencionalmente, ele nem é enviado, então a gente simula uma perda física na rede. E também, para não depender só dessas teclas, a gente também coloca uma perda aleatória de 1% direto no servidor para ver como as retransmissões funcionam, né? Se elas funcionam de forma legal e se o sistema responde bem a esses testes aí de segurança, né? Então, essa foi a minha parte, né? A próxima parte aí, quem vai trabalhar é o Thomas. Um abração aí e muito obrigado. Bom, então vamos lá. Aqui eu vou estar testando a estrutura do nosso código. Então a gente tem 3 arquivos, né? O gerador de arquivos, que é o primeiro que eu vou rodar aqui. Ele vai gerar um arquivo de 30 megabytes no diretório, certo? Então ele foi criado aqui, certo? Aqui a gente consegue ver os arquivos do diretório. A gente vê que tem um arquivo grande aqui e de fato tem 30 megabytes, né? Tá com o arquivo recebido de outra vez, mas não vai dar problema, né? Depois que eu enviar outro arquivo pelo cliente, isso aqui vai ser apagado. Então o próximo passo aqui é a gente ligar o servidor, né? Ele vai ficar ouvindo aqui na porta 5000. Aqui em outro terminal eu vou rodar o nosso cliente. Nosso cliente vai fazer a transmissão, por enquanto eu não vou intervir, certo? Então aqui a gente está vendo que tem vários
várias retransmissões, né? O que está acontecendo? No nosso servidor, eu adicionei uma taxa de % aí de probabilidade de erro, né? Que ele só não recebe, perdeu um caminho, né? E é por isso que isso aqui acontece. Então a gente pode ver, né, o 1% fazendo sentido. A gente tem 31 mil pacotes de dados e 324 que foram retransmitidos, mais ou menos 1% está fazendo sentido. Agora eu vou pegar o MD5 do arquivo, só para conferir, né, eu vou fazer aqui em outro site, eu vou ver se está funcionando, se está igual, né, que deu que está idêntico, então tá tudo certo. O MD5 funcionou, ou seja, tudo deu certo. Agora eu vou rodar de novo o ODP cliente, só que dessa vez eu vou intervir, né? Então eu vou apertar várias vezes a tecla C, você vai me dar um checksum errado, tá? Então tá entendendo aqui? Tô apertando a tecla C, ó, checksum corrompido, beleza. Como a gente pode ver aqui, ó, fiz isso várias vezes, o RTT foi aumentando o timeout, né, proporcionalmente até chegar em 4.000 aqui, que é o nosso limite. Beleza, agora ele terminou. Mais uma vez eu vou testar aqui o MD5, né, tanto do cliente quanto do servidor. Se tiver tudo certo, mais uma vez está tudo certo, tá igual, mais uma vez funcionou, certo? Então aqui o servidor rodando, vou rodar a terceira vez. Dessa vez eu vou apertar a tecla P. A tecla P vai não enviar o arquivo, certo? Então, DP cliente, estou apertando a tecla P agora. Não estou enviando o arquivo. Como a gente pode ver, aumentou drasticamente aqui o valor de timeout por causa do RTT, chegou em 4.000. Tentou de novo, conseguiu, né? Eu deixei de apertar a tecla P. Agora deu só os erros aleatórios, né? Se eu apertar P de novo vai dar, né, os erros ali que eu pedi, que ele não enviou o arquivo, né? E aqui mais uma vez, MD5 do arquivo, a gente vem aqui, testa esse com esse, e eles são idênticos, então tá tudo certo. Agora vamos rodar uma terceira vez aqui. Vou desligar o servidor e vou rodar o cliente, vamos ver quais são os outputs dele. Aqui ele não tem nada, ninguém ouvindo. Ele tenta retransmitir, mas como não tem ninguém ouvindo, ele logo chega no timeout aqui máximo de 4.000 milissegundos. E vai ficar nisso até 8 tentativas, e aí ele vai desistir, certo? Então é basicamente isso para o nosso código, o funcionamento dele, certo? Então vamos lá, aqui com os nossos resultados, né? Depois de rodar o código, a gente viu que ele conseguiu transferir os arquivos de grande volume com integridade. Então mesmo simulando as perdas, mesmo com aquela taxa de erro de 1% lá, mesmo tudo isso, ele conseguiu fazer, né? O MD5 ficou igual os dois códigos ali no final. Então, né, a gente tem essa validação aqui, né? A gente vê que os pacotes perdidos ou ignorados por falha do checksum são retransmitidos depois, automaticamente. Deu para ver ali o RTT fazendo seu efeito, né, transmitido com um timeout maior depois. O arquivo completo chega completo, idêntico ao original, né? Então a gente pode ver aqui pelo hash final, né? O MD5 lá que eu fiquei testando era isso. As nossas conclusões aqui são: primeira consideração, a gente vê que o trabalho reforça, né, como que a camada de aplicação pode assumir as responsabilidades de forma eficaz, cumprindo todos os requisitos do stop and wait. E a segunda, que mesmo usando o DP, é possível alcançar um alto grau de confiabilidade adaptando algoritmos reais, como RTT, backup, e simulando falhas da rede de forma prática. Então, esse é o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e boas férias.